Boa noite, olá para todos. Aguardando aqui o nosso Instagram chamar nossos seguidores. Boa noite, Aurília. Tudo bom, Lia? Que bom, já temos aqui pessoas nos acompanhando para mais uma live da Univoz. Hoje é um dia bastante especial, com mais uma live Comunicação 4.0, da nossa série de lives em celebração aos 22 anos da Univoz. Seguimos aqui com uma live por semana, cada vez com um assunto diferente, sempre atrelado às questões de comunicação humana, comunicação interpessoal. E hoje o tema é muito interessante. Eu vejo que o meu convidado já chegou. Que bom que assim a gente começa logo. Vamos testar tudo funcionando bem. Vejo aqui as pessoas já chegando. Que bom, Socorro, Marta, bem-vindos. Opa, tudo bom, Oi, Sérgio? Tudo bem, meu querido? Que bom, tudo dando certo, conectados. Antes que a gente comece, eu vou pedir, então, para as pessoas que já estão aqui conosco, nos avisar se a imagem está boa, sinalize para mim, por favor. Se o meu áudio está bom também. E aí a gente já testa o áudio do Sérgio. Sérgio, como é que está aí o seu áudio? Será que dessa vez deu certo? Testamos tanto antes, Não sei, né? você está me escutando bem? Eu te escuto muito bem. Te escuto muito bem. Pronto, já tem uma sinalização aqui. Muito obrigada por vocês nos ajudarem aí, que a live dê certo. Então, áudio e imagem funcionando bem. Vamos começar. Gente, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Não só porque continuamos na celebração dos 22 anos da Univoz, como vocês sabem, fazíamos palestras presenciais e arrecadávamos quilos de alimentos sempre que comemorávamos algum aniversário, mas agora no Universo Online continuamos com a nossa ação de disseminar conteúdo, conhecimento e que todos possam ampliar a sua forma de se comunicar, porque a gente sabe que comunicação impacta na carreira, na qualidade de vida, a gente vai viver melhor se nos comunicarmos bem. E na live de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Antes de entrarmos na live, quero dizer que a nossa ação social continua, depois eu dou mais detalhe. A nossa ação social de arrecadação de insumos aí para fazermos doação para a instituição Marta Kuboyama, que cuida de crianças portadores de câncer, que vêm do interior com suas famílias. Então, essa instituição, ela cede o espaço com refeição, com apoio psicológico para as famílias que trazem as crianças para tratamentos nos hospitais de São Paulo. Nós já arrecadamos e já providenciamos máscaras, a nossa máscara com sorriso, já está chegando aí o primeiro lote, e se você quiser ajudar, é só entrar na bio da Univoz, ou falar no WhatsApp, que a Ângela daqui a pouco coloca aqui para vocês. Então, eu quero agradecer as pessoas que já fizeram a doação, e essa semana a gente já divulga aí a arrecadação que fizemos. Gratidão, muito obrigada, a nossa ação continua, mesmo à distância. Bom, vamos falar hoje de um assunto muito importante. Já temos aqui nosso convidado querido, Sérgio Fúmio. Sérgio, muita gratidão por aceitar o nosso convite. Você é uma pessoa que cada vez mais eu enxergo a sua generosidade e humanidade, e aceitar o nosso convite é uma forma de expressar essa generosidade também da gente para com você, de sempre estar aí como parceiro, ativo e acreditando em você e no nosso trabalho. Muito obrigada, Sérgio. Sou eu que agradeço, você me ouve bem? Ouço muito bem. Sou eu que agradeço o convite, né? Você me apavorou depois que você me contou que a live era só eu e você.
Mas é super honrado de estar aqui e de dividir a minha história e principalmente o envolvimento que você teve na história, né? Acho que o pessoal vai acabar sabendo, a gente vai mergulhar nessa história que a gente tem para dividir aí com todo mundo. Que bacana, é uma história linda, de transformação, mas eu acho que é uma história que está relacionada ao recado, né, a mensagem que você quer deixar no mundo, quer passar para as pessoas e que a gente já já vai chegar nessa história. Então, eu queria comentar um pouco eu queria que o Sérgio se apresentasse, falasse um pouco de si, da sua formação, mas antes falar um pouco como nós nos conhecemos, não é, Sérgio? Então, como vocês sabem, a TED, que é a Tecnologia, Entretenimento e Design, é uma conferência criada lá em 1984. A primeira conferência foi no Brasil em 2009 ou 2010? 2009, não foi, Sérgio? Foi 2009 a primeira. E é uma conferência que tem como missão, eu gosto quando o Chris Anderson, no livro dele, diz que é uma missão de espalhar ideias poderosas por meio da oratória, uma oratória que motive, que incentive, que explique, que informe e que possa persuadir as pessoas a ampliar e entrar nesse universo de uma nova ideia. E foi assim que nós nos conhecemos, quando a Univoz apoiou a TEDx UFABC o ano passado, e aí, nesse apoio, nós tivemos a oportunidade de conhecer vários palestrantes, ajudá-los na elaboração de seus conteúdos, apoiar o evento, apoiar o dia do evento, e Sérgio foi um presente para a gente, por conta do tema da sua palestra e da forma como a gente conduziu esse trabalho. Eu vejo, inclusive, queridas pessoas da TEDx UFABC entrando, a Rayal já está aqui, lá do Acre, e outras pessoas, tantas pessoas que daqui a pouco a gente vai citando. Então, foi assim que nos conhecemos, nesse bastidor, um caminho muito gostoso que nós trilhamos para a construção de palestras, e aí chegou o Sérgio. Sérgio, me fala um pouco sobre você e como é que você chegou na TEDx. Bom, a minha história original, ela é toda técnica, né? Eu trabalhei na área técnica na minha carreira inteirinha, praticamente na mesma empresa, trabalho com trens, fui desenvolvedor de software, hoje eu sou gestor de qualidade, quer dizer, talvez eu seja a pessoa mais improvável para fazer a palestra que eu fui fazer. Mas como é que eu fui parar lá? Em 2018, a empresa que eu trabalho, o Alstom Brasil Energia e Transporte, estava organizando uma semana de inovação, o que é irônico, né? E naquela semana, um colega meu de trabalho, ele era organizador do evento. E ele levou o professor Adriano para fazer uma palestra lá. A segunda ironia dessa história é que esse colega em comum, esse amigo em comum com o professor Adriano, ele me indicou para o professor Adriano para ajudá-lo exatamente com a palestra no dia da inovação. E aí, no dia 22 de novembro, ele fez a palestra, foi uma palestra totalmente fora do normal, e a gente acabou se aproximando. E houveram alguns eventos que ele acabou organizando depois, por conta das atividades dele na Federal do ABC. Ele foi sempre me envolvendo, e lá pelas tantas, bem no comecinho de janeiro, ele me escreve um WhatsApp e fala assim: você quer participar do TEDx? Aí eu falei: oi? Como assim TEDx? Né? Até então eu não sabia que ele era organizador, eu não sabia que ele estava trabalhando na curadoria. E aí ele me fez o convite. E daí tem toda a história até o dia 1º de junho, quando aconteceu o evento. Você já almejava, já idealizava fazer uma TED, fazer uma palestra como a que você fez? É muito engraçado porque eu assistia muitas TEDs, muitas. Algumas são
são sensacionais, é realmente isso que você acabou de explicar. Inclusive, o lema do TED é ideias que merecem ser compartilhadas. Mas não, definitivamente não. Se tinha alguma coisa que era inimaginável para mim, era um dia estar no palco do TED sendo filmado num evento do TED. Eu acho que eu até, quando eu estava ali no backstage, inclusive com você naquele dia, acho que a ficha não tinha caído ainda, não, que onde que eu estava, assim. Eu acho que eu começou a cair a ficha só depois com a repercussão, o que acabou acontecendo. Eu virei na empresa o cara que fez um TED, né? Então, assim, até então eu realmente não tinha dimensão do que seria e, obviamente, eu não imaginava que eu podia participar daquele evento, não. Com certeza não. O que te motivou naquela hora a aceitar o convite, construir a tua palestra? Eu acho que eu fui meio irresponsável, porque assim, já era muito amigo do Adriano, e aí um pouco um lado meu que já tinha uma história, tendo trabalhado como instrutor interno de treinamento desde 2008, eu falava, pô, mas eu já estou acostumado, já falei em vários eventos da empresa, então, por que não, né? O que deve ter de tão diferente, né? Só que assim, eu, tendo assistido várias palestras TED, eu deveria saber o tamanho da distância que tinha entre o que eu estava dizendo e o que eu ia viver depois, né? É uma surpresa, né? Na hora que entra em todo o processo. Então, para contextualizar um pouco mais para quem está chegando, essa experiência da TED realmente é transformadora, não é, Sérgio? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com os curadores desde o início, então toda a organização, dando palestra para os palestrantes, apoiando, dando sugestões, depois consultoria para alguns dos palestrantes, e no fim, lá no backstage, lá no bastidor, para fazer um trabalho de saúde vocal, expressão vocal, ali um pouco antes dessa hora. Mas só vivendo, não é, Sérgio, para a gente entender, assim, a energia que tem na elaboração de uma TED, o planejamento. Então, desse momento do convite, que você nem idealizava, mas aí se sentiu motivado a fazer, até a hora da apresentação, como que foi esse preparo, essa construção? Porque a gente sabe que TED tem um formato muito específico, né? Me fala um pouco dessa trajetória, como que você percorreu esse caminho para chegar num resultado dos 18 minutos, porque temos que fazer nos 18 minutos, não é? Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer coisas importantes, mas assim, voltando para a história, foi mais ou menos isso. No dia 12 de janeiro, o Adriano me convidou formalmente, em nome da organização do TEDx, me convidou. A gente tinha que mandar uma mini bio, um briefing do que a gente gostaria de falar. Obviamente, eles mandaram as linhas centrais do que seria o evento, né? Lá na frente o tema foi definido, que foi Colorindo Elefantes Brancos. Esse grande tema foi dividido em vários subtemas. Eles pediram para a gente escolher 3 linhas. E a gente submeteu vamos dizer assim, essa proposta primeiro. No dia 27 de fevereiro, quer dizer, pouco mais de um mês depois, eu recebo a notícia que eu estou entre os 50 selecionados para concorrer às 18 vagas finais, que seriam as 18 palestras. Isso é bacana dizer, porque assim, tem uma seleção, não é? Precisa passar por um crivo dos organizadores da TEDx para saber se o teu assunto é interessante, relevante, vai gerar algum impacto. Obviamente, eles têm aqueles palestrantes que eles já vão tentar realmente convidar para ser, vamos dizer assim, as estrelas da noite, né? Tinha aquela professora que concorreu aquele prêmio de melhor professora do ano, eu não me lembro exatamente o nome dela, era uma das convidadas. Um professor da USP, ele era um convidado já definido. Havia, obviamente, algumas vagas reservadas para o corpo docente da Federal da ABC, onde o evento aconteceria. E tinha
eu realmente eu não sei a composição de como foi essa alocação das vagas, mas olhando no geral, obviamente a concorrência para alguém como eu assim ia ser muito maior, né? Mas recebi a notícia que eu estava entre os 50, isso no dia 27 de fevereiro. Alguns dias depois, no dia, eles pediram para enviar um vídeo, fazendo em 10 minutos no máximo, o que seria, ainda não a nossa palestra, obviamente, mas uma simulação da nossa palestra, para você ter uma noção de como é que nós nos comportamos dialogicamente, como é que a gente organiza, concatena as ideias, né? E eu montei um vídeo nerd demais, misturando literatura, psicanálise, iluminismo e loucura. No dia 1º de abril, não é piada, no dia de 1º de abril eu recebo a notícia da organização do TEDx que eu havia sido selecionado para ser um dos 18 palestrantes, né? E aí correu todo um processo, a gente tinha reuniões periódicas com 2 mentores, eram 2 pessoas que faziam parte da organização do TEDx, e no meio desse percurso até o dia 1º de junho, tinha alguns eventos web, com Bruno de Souza, teve com você também, se eu não me recordo bem, 2 ou 3 eventos, eu acho que eu participei de 2, né? Isso até chegar, vai perto do dia 16 de maio, quando eu olhei para a minha palestra e falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque o que eu achava que eu tinha já não era nada daquilo, já vinha trabalhando isso na curadoria, e no dia 21 de maio estive lá no Univoz, né? O que você acha que te fez refletir que você precisaria de ajuda na sua palestra? Eu acho que eu entendi claramente o que era uma palestra TED, né? Eu entendi que todo o arsenal que eu tinha da suposta experiência de apresentador, instrutor, não servia para aquilo. Finalmente, eu acho que eu entendi o que era vender uma ideia sem ser vendedor, né? Advogar uma causa que teria que ser 100% coerente com o que eu realmente sou. Quer dizer, quando eu enxerguei isso, eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu realmente preciso de ajuda. Foi quando, no dia 16 de maio, eu procurei o Univoz, foi a Ângela que muito amavelmente me atendeu, e no dia 21 de maio eu estive na Univoz. Eu me lembro, para encurtar a história, eu me lembro saindo do escritório de vocês, saindo do escritório, a direção do metrô é para a esquerda, eu fui para a direita, assim, meio atordoado, porque eu saí com a seguinte sensação. Eu tinha a minha ideia na minha mão, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nada. Quer dizer, minha palestra precisava ainda ser construída. O detalhe é que isso era 21 de maio, né? Então, e aí passou um longo processo de trabalho. Eu comentei isso quando a gente planejou esse evento de hoje. Eu tenho aqueles 14, 16 áudios, aquelas 9, 11 mensagens que você me mandou, inclusive áudios. Que é uma mão estendida me salvou, e o link para que as pessoas que estão nos acompanhando depois assistam a sua TED, né? E a sua TED, ela é emocionante, porque ela fala da tua história, mas é um recado importante para as pessoas sobre gratidão, reconhecimento, sobre transformação. E eu via isso, que essa história estava pronta dentro da sua mente, mas na hora que ela estava estruturada para ser dita, me parecia formatada muito num step by step, faltava assim a emoção. E aí eu arrisquei, falei, vamos tentar colocar mais uma pitada do Sérgio Humano, Sérgio Pessoa, que depois eu tive a felicidade de ver que você é isso mesmo, você é generoso, você é humano, você tem um olhar para as pessoas muito, muito genuíno, e valia a pena a gente tentar fazer essa transformação, né? E o que você acha que transformou nessa tua palestra para que ela ficasse próxima da TED, né? O que não era e o que ficou? Eu acho que
a gente pode discutir várias questões técnicas, né? Que você, inclusive, trabalhou comigo, expressividade, corpo, voz, mas eu acho que tem um componente que eu não sei quanto isso, de repente, pode ser útil para alguém que vai precisar fazer uma palestra muito importante, mas certamente para quem vai fazer uma TED, isso é verdade. Eu acho que foi a oportunidade de eu me enfrentar. Então, só para colocar um componente aqui, eu já te disse isso algumas vezes, e eu lembro que quando a gente terminou, eu até gravei um vídeo, eu não lembro bem qual era o contexto, mas eu gravei um vídeo para vocês da Univoz, até contando um pouco da experiência toda, né? E lá naquele vídeo eu mostro uma rolinha que você usou no dia do evento para a gente colocar entre os dentes para exercitar a dicção, as pregas vocais, né? Questão bastante relevante, assim, no que diga respeito à voz. Mas teve um outro objeto que você usou bastante comigo, que foi uma caixa de lenços. Era uma caixa de lenços até bastante grande, que eu me lembro. E eu lembro que eu fiquei descompensado. Quer dizer, eu tive que enfrentar a dor da perda da minha mãe, eu tive que enfrentar coisas assim, porque comecei a me lembrar de várias coisas que eu não tinha dito, não tinha feito com a minha mãe, coisas que ela tinha me dito. E assim, eu me lembro que numa das falas que você estava ali naquela sessão de coaching, você me falou assim, mas você é isso. E assim, eu lembrei muito da minha mãe, aquilo me descambou, porque assim, eu vi minha mãe morrer, né? Ela passou por uma questão muito difícil. Um dia antes dela falecer, eu a vi na UTI caminhando, e no dia seguinte, quando ela já estava em casa, já depois da alta, ela teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu na minha frente, quer dizer. Então, assim, enfrentar tudo isso ali era assim, falei assim, mas gente, como? Aí cai o lado prático, né? Como é que eu vou fazer uma palestra com tudo isso, né? E o Adriano insistindo, cara, tá tudo aí, né? Você precisa, não é uma questão de enfrentar se você vai conseguir se emocionar, controlar a emoção ou não. Você mesma disse isso várias vezes para mim, mas é o que está aí, é a tua verdade, né? A questão é assim, como é que estrutura isso? Tem um lado muito prático, o prazo está correndo, como é que a gente estrutura isso para entregar a fala, né? Eu acho que foi isso, mas acho que a grande experiência transformadora, eu acho que foi me enfrentar. E eu acho que, assim, uma coisa que é importante, eu acho, as pessoas que estão assistindo, elas percebem quando tem um tiquinho de deslize na coerência do que você está falando. Elas percebem. E assim, aí o cérebro desliga, ela não presta mais atenção em você. A gente pode discutir se é aquela verdade, não é? A gente pode discutir isso, mas é fato isso é cognitivo. Você está vendo, você percebe quando a pessoa assim, dá aquela escorregada, você fala, decorou, né? Colocou isso para ilustrar. Isso é cacoete de palestrante, entendeu? Isso. Então, talvez isso mostre, por exemplo, por que as grandes palestras do TED, isso é muito interessante, as palestras mais vistas, originalmente essas pessoas não são palestrantes. Né? Sir Ken Robinson, Exatamente. Brené Brown, Mônica Lewinsky, é uma palestra perturbadora, todo mundo deveria assistir o TED dela. Assim, ela é uma palestrante improvável, né? Só que ela teve com o Bill Clinton, eu não, eu também sou palestrante improvável, mas ela teve com o Bill Clinton. Mas eu sei que você, depois da sua palestra, já foi ao CONAR, a sua palestra já foi traduzida para o francês para passar na França, na sua empresa. Foi. Então, não é porque você não esteve com Bill Clinton que você não tem a sua relevância que tem. Sérgio, isso é muito bacana. Essa coisa do CONAR é engraçada, né? Porque um dia, isso já era agosto, né? O evento foi em junho. Isso já era agosto, o diretor de RH da empresa me chama na sala dele. Bom, não é muito bom, vamos combinar ser chamado na sala do diretor de RH. Ninguém gosta. Não é um lugar que todo mundo quer ir por vontade própria, né?
Ele é um cara, assim, muito, como é que eu vou te dizer, disruptivo. Ele sempre procura coisas diferentes. E ele me chamou. E primeiro ele me deu uma bronca. Como que ficou sabendo da sua TED pelas redes sociais? Né? Aí nós conversamos, ele mostrou um caderninho dessa idade, desse tamanho, um monte de anotação de todas as TEDs que ele tinha assistido. Ele realmente gostava. Né? E aí ele falou assim, ó, a gente vai participar do CONAR, a gente alocou uma área bastante grande ali no pavilhão e tal. Você não quer palestrar? Eu falei, mas palestra o quê? Ué, exatamente essa palestra. Aí ele me contou que o lema do evento era Humanize-se, e ele falou assim, tua palestra tem tudo a ver com aquilo. E ele, assim, você não tem noção do que ele fez. Naquela hora, ele virou para a máquina, voltou na máquina dele e falou, me dá 2 minutos. Ele escreveu para o organizador que estava trabalhando o pavilhão para a gente, para a nossa empresa, e me ofereceu para ele ali naquela hora. Passou 1 hora, eu recebi o feedback dele, tive que mandar foto para fazer flyer, etc e tal. No dia 14 estava lá eu, né? Inclusive, uma das sócias da empresa que organizou isso pra gente, a Amanda Costa. A Ângela conheceu porque, felizmente, ela me assistiu, né? Fiz ela chorar. A Ângela assistiu, chorou e veio me contando chorando também, emocionada. E ela me entrevistou ali na entrada, ali no briefing, né? Antes da palestra, e falou assim... Ela me olhava, Ana, com a seguinte cara. Como que esse cara, com essa aparência de nerd, que trabalha com qualidade, vai estar num evento de RH, do que ele vai falar? E aí, como aquilo ali era muito rápido, né? Eu falei para ela assim, resume tua palestra em 2 tópicos. Eu falei, fácil. Eu vou contar do meu primeiro dia de trabalho profissional. Mas eu olhei com aquela cara, nossa, mas o que tem de interessante aí, né? Foi o pior dia da minha carreira. Não vai ter dia pior. Mas por quê? Porque eu almocei no banheiro. Ela falou, como é que é essa história? Ela falou, então, você quer ouvir, você assiste a minha palestra agora. Senta e assiste, que lá vem emoção. Aí ela assistiu, foi super divertido aquele dia, né? Tinha umas 300 pessoas na arena. Foi bem divertido, assim. Não tinha, como eu falei brincando pro pessoal, na palestra lá só não tinha mais gente, porque exatamente na mesma hora tinha a palestra do Varela no pavilhão do lado, né? Então não ia dar para concorrer com o Varela. Né? Mas olha, Sérgio, a sua história é inspiradora, e eu acho que esse exercício que você fez de vulnerabilidade, já que a gente falou da Brené Brown e da sua TED, é aquilo que a gente espera de uma palestra, mesmo as mais técnicas, porque o cérebro, ele compra histórias. A nossa memória, ela está vinculada com o lado emocional. Se aquele conteúdo nos emociona de alguma forma, não necessariamente chegar às lágrimas, mas se for o caso, mas se tocou efetivamente, se tem algum link com a minha história, se fez sentido com alguém que eu conheço, se toca emocionalmente, gera memória, né? E a hora que você começou a colocar realmente a sua emoção dentro da sua linha cronológica de todo o seu contar, da sua contação de história, esse componente emocional faz toda a diferença numa apresentação. Que é o que a gente fala para líderes hoje em dia, liderança humanizada, relacionamentos de maior conexão. Hoje, com a pandemia, falamos muito por essas conexões virtuais, quanto que é importante a expressividade, a humanidade, olhar o outro. A sua palestra traz isso, não é? Então, a Ângela vai colocar aqui o link, não deixem de ver, mas já tem gente dizendo, Sérgio, quero te dizer que já tem pessoas dizendo que assistiram a sua palestra e que é inspiradora, e é mesmo, não percam. Tem uma história linda, uma mensagem muito bonita. E para você, então, Sérgio, que passou pela TEDx,
Mas você já dava palestra, você é um entusiasta da educação, você gosta de sala de treinamento, você treina as pessoas, e eu sei que você treina de uma forma diferente, porque leva sempre esse recado humano, mas você que já passava por essas atividades de fala, de oratória, você consegue ver bem a diferença delas para a TEDx? Por isso que precisa de tanto preparo, assim? É muito fácil, é muito fácil. Dar treinamento, por exemplo, eu não posso falar da experiência, por exemplo, de educação fora do ambiente corporativo, sei lá, escola, né? Esse tipo de experiência eu não consigo compartilhar. Eu tenho professora em casa, né? Porque a minha esposa é professora, mas esse lado da história eu não consigo depor sobre. Mas, sobre o ambiente de treinamento, comparando com o TEDx, eu posso comparar, sim. É muito fácil dar treinamento, porque a expectativa é sabida de quem vai lá participar da sua sessão de treinamento, o que você precisa transmitir é sabido, não tem nada de você, nada, a não ser a tua facilidade de falar, a tua facilidade de tornar aquele dia mais leve, aquele espaço de tempo mais leve. Eu tive a sorte de ter sido muito constantemente treinado dentro da empresa para fazer isso, mas não é por isso que é fácil. Não Acho é a que mesma o coisa, principal ponto né? é que a expectativa é muito alinhada. Lá no TEDx, você tem que levar, vender. Essa palavra vender ela é meio perigosa, porque parece que você vai se vender. Eu costumo dizer o seguinte, lá no CONAR, inclusive, quando a Amanda Costa, né, que é a pessoa que estava me apresentando ali, que era a host do evento ali, estava me apresentando, eu interrompi ela e falei assim, olha, o que eu faço, o que eu sou, não importa perante o que eu vou fazer aqui. Não importa se eu tenho 20 e tantos anos de empresa, se eu tenho experiência com software, se eu trabalho com sistema crítico, tudo isso é bacana, é legal, mas nada disso tem importância em relação a como é que vai ser minha experiência de fala aqui, primeiro, né? E segundo, como é que vai ser a ideia que eu estou trazendo aqui? Então, assim, se você, a palavra não é humildade, mas se você não se voltar 400% para como e tentar intuir como aquelas pessoas vão acolher aquela ideia, esse tipo de palestra não funciona. Isso. Não funciona. Por exemplo, a minha palestra, só para dar um exemplo rápido disso, tinha muito dado, tinha muitas referências com outras coisas. Eu lembro que até com você a gente foi tirando vários desses dados. Eu lembro que eu olhava para o que você comentou no texto e eu olhei, quando eu já voltei ao escritório, falei, gente, não sobrou nada, né? Porque eu tinha balizado toda a minha fala em cima daqueles dados, né? Porque eu achava que isso eu fazia bem, né? Que isso é o que caracteriza o que eu sei fazer até profissionalmente, o que é verdade, o que é verdade. Sim, mas para sim. aquela experiência de fala, não. Então, assim, a diferença, eu acho... de novo, tá? Eu não estou subestimando a experiência de dar treinamento corporativo. Tem suas dificuldades, tem seus desafios. Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, aquilo ali, uma coisa não leva a outra. Né? É isso que eu quero dizer. Não quer dizer que você é muito experiente, como eu me considero muito experiente com a experiência de fala corporativa, que eu ia conseguir chegar no evento daquela magnitude e vender uma ideia. Isso aí é complicado pra caramba. Eu não estou falando isso para valorizar o que eu fiz lá, mas é difícil de verdade. É difícil de verdade. É que a comunicação, a gente sempre fala isso para quem a gente dá treinamento, consultoria, né? A comunicação, ela é tarefa dependente. O que isso quer dizer? Que cada hora de comunicação, cada momento, cada plateia, cada interlocutor, demanda um jeito de falar, de se comunicar, uma estrutura diferente. Então, se eu vou dar um treinamento para 10 pessoas, é de um jeito, uma palestra para 1000 é de outro, uma TED, você tem os 18 minutos que tem que caber, ela tem um desenho, né, que tem que ter um ápice, tem que ter um momento de causar ali aquele impacto, tem que passar uma mensagem, mesmo as mais científicas, com todos os dados e números, elas têm esse olhar
para o humano, para a contação da história. Então, comunicação é tarefa dependente, não adianta, é como esportista, não é, Sérgio? A pessoa vai correr uma maratona, não adianta ela treinar natação, ela tem que treinar a maratona, vai aumentando ali os quilômetros, e a comunicação é a mesma coisa. Então, esse formato da TED necessita realmente fazer caber conteúdo em 18 minutos, atender os 3 pilares lá do Aristóteles, né? O ethos, o pathos e o logos. Então, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que ter uma performance ali no palco, eu tenho que ter a lógica, mas também precisa ter a emoção junto, em pouco tempo. E isso é muito desafiador, né? Deixa eu comentar com você que tem gente aqui dizendo que tem uma enorme satisfação de ser teu amigo, de conviver com você. Eu quero agradecer muito os corações que estão subindo. Mandem aviõezinhos convidando as pessoas e também eu vou deixar um tempo para responder perguntas aqui. Então, se você quiser fazer sua pergunta, você que está nos acompanhando, pode colocar aqui que eu estou acompanhando, lendo. Além da Rayal, que fez uma palestra maravilhosa na TED UFABC, também está a Samília aqui, que também esteve com a gente, fez uma palestra linda. Então, nós estamos revivendo a nossa TEDx UFABC aqui, Sérgio, e Então, muito bom ter vocês aqui. Esses são 2 exemplos, né, bem interessantes de palestras que eu, inclusive, assisti. A Samília, assim, você olhava ela entrar no palco, você falava assim, gente, se eu soprar mais forte daqui, acho que eu consigo desmontar essa menina daqui. Só que, assim, ela foi falando, ela foi ficando tão gigante, tão gigante, tão gigante. Eu lembro da história da Dona Maria, né, que fez uma tatuagem até hoje. Né? Então, assim, que dúvida você tem do impacto que a fala dela causou? Porque eu lembro até hoje. A Rayal é assim, eu tenho certeza, eu não me recuperei da fala dela até hoje. Até hoje. Acho que até hoje eu não me recuperei. Não me recuperei porque, assim, eu estava ouvindo ela, eu queria sair dali, eu estava incomodado, eu queria sair dali, não conseguia sair dali. Vez por outra eu volto a assistir, às vezes eu não quero assistir até o fim, eu assisto até o fim, e assim, é perturbador, porque é muito perturbador. Muito. Né? Ainda mais o jeito que ela apresentou, né? Bom, as pessoas precisam assistir para ver o que ela fez lá. Eu vou partilhar o link delas também. E, nossa, partilho da tua percepção. Eu estava nos bastidores, né, o dia inteiro, lá das 7 da manhã até as 18 horas. Fiquei lá nos bastidores apoiando a voz, aquecendo a voz de todo mundo. Mas a Rayal, como ela ficou por último, a dela, e a última palestra eu consegui sair assistir e acabou mesmo com o meu emocional. Aliás, transformou a gente, né, a nossa visão dos povos originários e o recado que ela traz. É lindo. Sérgio, você, na sua palestra, quando as pessoas assistirem, elas vão, lógico, prestar atenção num gesto que você faz, né? Aquele gesto tem uma história, porque a gente sempre fala para o palestrante que ele está ali inteiro, a gente não se vê, né? O que eu vejo de mim? Se eu olhar no espelho, eu me vejo, mesmo assim, eu me vejo por partes, né? Mas o palestrante está ali inteiro, tridimensionalmente, todos vendo, e a gente sabe o quanto que voz, corpo, conteúdo precisam ter essa congruência, inclusive pelo que você falou, quando a pessoa não fala a sua verdade, não fala, não transmite aquilo que ela pratica efetivamente, né? Está querendo transmitir um recado diferente da sua essência, a plateia percebe. E naturalmente eu via um gesto e de repente ele se fez. Eu queria que você comentasse sobre esse seu gesto, porque quando as pessoas assistirem, elas vão entender mais ainda o significado dele. Foi exatamente o seu 14º áudio, onde você me deu essa ideia. E eu falei assim, não vai dar certo. Na hora que eu fizer esse gesto, acho que eu vou perder o radar, né?
mas você sugeriu que eu fizesse, e eu acho que não teve jeito de não fazer, porque eu segui exatamente a sua dica. Quer dizer, eu comecei a palestra com esse gesto, que era o gesto de estender as duas mãos, né? E eu não vi ali na hora, porque na hora você está meio atordoado, mas depois eu assistindo o vídeo, eu vi uma cena até legal de ver no vídeo, um monte de gente estendendo os braços assim, na minha direção. Assim, eu não tinha visto isso ali na hora, porque ali tem 3 refletores no seu rosto e você não consegue ver com muita facilidade as pessoas e o que está acontecendo na plateia, né? Mas eu me lembro que você percebeu que na minha fala, em vários momentos da fala, esse gesto fazia sentido, porque eram momentos Sim. em que as pessoas estendiam a mão para mim em momentos capitais, inclusive das 3 histórias que eu conto lá, né? E o que é muito curioso, depois eu fui me lembrar, né? Lá na palestra eu conto que aquele dia que aquele meu colega, ele me salvou ali no banheiro, que ele esticou o braço, ele não pensou 2 minutos, ele me colocou perto do corpo dele, falou assim, deixa eu te tirar daqui para ninguém te ver. E eu conto na palestra que anos depois eu voltei, com essas coisas da vida, voltei a encontrar com ele numa sala de treinamento, que é curioso, né? E ele não se lembrava do que ele tinha feito, né? E eu me lembrei que as outras pessoas também não se lembravam do que tinha feito. Eu não fiz isso, né? Uma das 3 pessoas, inclusive, eu cheguei a falar, inclusive, com o irmão dele, não faz muito tempo, ele falou que havia assistido a palestra. Ele falou assim, tenho certeza que ele não lembra daquilo, certeza absoluta, né? Então, assim, é engraçado isso, é engraçado, né? Então, é muito uma questão, talvez a mensagem que eu quis deixar ali é assim, faça, mas principalmente sem esperar nada em troca, né? Os seus 14 áudios e mais 9 mensagens que estão aqui, que eu já tenho backup para não perder isso, pelo amor de Deus, eu acho que é a tua atitude de me estender a mão também, né? E vamos combinar, a gente, na relação nossa, teve um lado comercial. Eu comprei, eu construí, eu estive lá. Mas mesmo depois, né, você não deixou de me estender a mão, né? E assim, aqueles 14 áudios, verdade, tá? Aqueles 14 áudios ajudaram a colocar aquelas peças que talvez faltavam na linearidade de tudo aquilo, né? Que você, obviamente, você está acostumado a isso. Eu acho que o Univoz já fez vários projetos muito grandes em torno disso. Acho que você sacou rápido isso e acho que os comentários que você fez lá no texto, acho que mostrava isso. Mas também dava para ver no texto que tinha vários buraquinhos que ainda estavam abertos, desconexos, né? Eu acho que aqueles áudios ajudaram. Se eu pegar aquele documento todo comentado, que eu fiz mais esses 14 áudios, mais essas 9 mensagens, é muito coerente com o que está ali na palestra. Muito coerente, né? Mas o que é muito importante, né? Nada disso fez com que eu abrisse mão do que eu sou. Quer dizer, não é porque a Ana me passou essas dicas que eu ia me privar do que eu sou, né? Quer dizer, eu não tive que me violentar para fazer nada, nem aquele gesto, né? Então, foi muito providencial aquilo. Quando a gente dá consultoria, a nossa visão também é um pouco como se nós fôssemos uma palestra, uma audiência, né? Estivéssemos ali na plateia. Então, a gente acaba vendo coisas que o próprio palestrante não vê. E são muitas coisas para prestar atenção, não é, Sérgio? É o conteúdo, é o encadeamento, começo, meio e fim. Você fez uma apresentação sem slides, que sempre são um apoio para o cérebro, né? Então tem gente que opta a colocar slides porque vai apoiando, apoio para a plateia. Você foi corajoso, você falou, não, eu vou fazer inteiro, não preciso de apoio. Então são muitas informações. O conteúdo é sempre primeiro, sempre, porque ele é o recheio ali, é você contar uma boa história com começo, meio e fim, que tenha um encadeamento lógico, que as pessoas compreendam a mensagem, que tenha essa mensagem no final. Mas a performance ali no palco também conta muito, porque na hora a pessoa vai juntar o que ela ouve com o que ela vê.
né? E você tinha um gesto de estender a mão na hora que você falava ali comigo, que você não tinha percebido que poderia ser agregado na sua palestra, e ficou muito bom porque saiu organicamente, era seu, né? Que eu acho que essa é a orientação quando a gente dá para as pessoas. Se filmem, peça para colegas assistirem, apresente a sua palestra para um amigo crítico, mas também generoso, porque são todas olhares de fora que podem ajudar quem está construindo uma apresentação, né? Com certeza, com certeza. O Adilson está fazendo uma pergunta tão interessante, ele quer saber o seguinte, Sérgio, quando você assistiu a sua apresentação, aqui você fez no final, né? O que você aprendeu vendo? O que você aprendeu quando você viu a sua apresentação no final? O que eu aprendi? Eu queria que as pessoas que eu cito lá estivessem por aqui, né? Porque foi coincidência, não foi proposital. Todas as pessoas que eu cito na minha fala não estão mais aqui entre nós. Então, me deu muita saudade, assim, né? Então, me fez aprender, encarar essa coisa da saudade. E é muito interessante, assim, você lembra de coisas que você não disse. Você lembra de coisas que você não fez, né? E assim, tem uma coisa muito comum nessas três pessoas. Eu recebi muito mais elogio do que eu dei. Então, assim, em vida, né? Quer dizer, aquele rapaz que me salvou no banheiro, eu estava numa seleção de treinamento, ele me deu uma bronca. Falei, para que diacho você está me agradecendo depois de tanto tempo? Uma coisa que eu nem lembro. De mais a mais aí, cara, você virou professor, você está numa posição importante, né? O que você tem para me agradecer, né? É muito engraçado porque ele tinha saído da empresa, foi trabalhar na indústria de bebidas e depois voltou para a empresa. E eu, por acaso, eu era instrutor de treinamento daquele programa de RH, de integração, e topei com ele ali na sala, né? Quer dizer, só que ele não lembrava de nada, né? E ele era só elogio de coisas assim que eu nem lembrava que eu tinha feito, né? Então, assim, é muito curioso, assim. Felizmente, eu tive chance de agradecer, embora ele não tenha se lembrado, né? Então não sei se foi muito útil, mas assim, essa sensação, acho que o que eu aprendi, essa sensação de, eu acho que nunca deixar para depois as oportunidades de agradecer, né? Eu acho que não pode deixar passar. Não pode deixar passar porque você se arrepende, é óbvio, né? Na contabilidade do arrependimento, que é uma contabilidade que se soma no saldo negativo que a saudade causa, é sempre mais. Tudo que você deixou, principalmente de dizer, né? A Brené Brown fala disso melhor do que eu. Fala, né? E a gente que assiste é um aprendizado para os dois lados, né? O reconhecer, o ser grato pelo que a gente recebe e fazer também pelo outro, porque às vezes um ato que parece tão simples que eu nem vou me lembrar que eu fiz, né, tem um impacto essencial na vida de alguém. Então, são dois aprendizados muito grandes. Sérgio, quando você assistiu... Tem uma coisa que acontece com as pessoas que dão palestra, falam em público, que é esse receio, essa ansiedade, né? Então, eu queria que você comentasse, que é para aquele que está enfrentando aí uma situação, foi convidado para dar uma palestra e tem um receio, tem um medo, afinal de contas, o medo de falar em público é o medo mais frequente em todas as culturas, né? Porque não é o medo de falar em público em si, é o medo da avaliação, do que o outro vai achar, de como o outro vai me julgar. A gente pode discutir muito isso. Mas tem essa ansiedade. O que ajudou você nesse processo, nos últimos dias, e ali atrás, nos bastidores, todos os palestrantes estavam ali, cada um chegando num horário. O que ajudou você a te manter no foco para desempenhar bem ali o seu papel de orador, ter uma boa oratória ali naquele momento? Primeira coisa, chegar cedo. Minha palestra era 4h30, 9 e pouco eu já estava lá, né? Inclusive, uma coisa que é pedida em TEDs é estimulado
para que as pessoas cheguem cedo, para que interajam, né, com a curadoria. Interação. Com os outros palestrantes, porque com certeza dali saem novas ideias também. Acho que é a primeira coisa, né? Eu acho que comer leve durante o dia, beber bastante água. Eu lembro 2 dias antes você ter falado de começar a beber água 24 horas antes, porque senão o corpo não tem tempo para se hidratar. Não é bobagem isso, porque você percebe em picarro, você percebe naquela sensação de garganta seca. Então, assim, é tentar entender que também o processo, a experiência de fala não é só sua voz, não é só você estar com a cabeça legal, é o teu corpo também. Então, dormir bem, né? Eu acho que eu não costumo dormir cedo. Aquele dia eu me policiei para criar um ritual para me deitar mais cedo. Era uma semana feia, né? Não sei se você se lembra, tô chovendo. Sim, eu lembro. Sim. Fui deitar cedo, né? E eu acho que no dia anterior eu não... A gente vê vídeo de palestrante do TED, né? Indo de táxi ali para aquele pavilhão em Nova York, onde é feita a convenção do TED anualmente. E às vezes eles estão ensaiando a palestra no celular, caminhando para o auditório, né? Não faça isso, sabe? Eu acho que atrapalha, porque se naquela hora você descobrir alguma coisa que você fala, mas por que eu pus isso? Acabou, né? Acho que isso ajuda a bagunçar tudo. Eu acho que é igual aquilo que a gente fala para filho, né? Um dia antes da prova, larga, vai jogar videogame, não vai ficar estudando, porque não adianta, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que não é aquele dia anterior e o próprio dia não é dia para você ficar... Você vê gente ali, você deve ter visto, né? Gente que está ali com o texto, estudando. Não estou condenando essas pessoas, mas assim, o risco é grande, né? Porque tem toda aquela coisa, toda aquela estrutura enorme, você já fica estressado, ansioso por definição, né? Então, acho que essas coisinhas vão tirando essas possibilidades da frente. Isso acho que vale para grandes apresentações no trabalho também. Acho que vale o mesmo recado, né? E o que causa um diferencial para a palestra sair boa mesmo? Nessa trajetória, nesse caminho, o que é que precisa ser feito? Tempo. Eu diria assim, vamos usar o modelo do TED. Você tem uma apresentação de 18 a 20 minutos, você vai trabalhar 4 meses. Você vai começar a trabalhar 4 meses antes. Você tem uma apresentação de meia hora, 45 minutos, acho que 2 meses dá. Você vai falar por 1 hora, 2 horas, 3 semanas dá, né? Agora, exatamente. Você vai falar 2 minutos, 5 minutos, meu amigo, comece a trabalhar 5 meses antes. Sim. Porque eu acho que assim, aquele tempo bem no comecinho da palestra cognitiva, numa palestra de 18 minutos, é 3 minutos. Olhando do seu ponto de vista do biorritmo de quem está assistindo. Naqueles 3 minutos, se você não ganhar a plateia, a pessoa desliga. Né? Exatamente. Se a palestra, vamos fazer um exercício bem simples. Se a tua fala é de 5 minutos, a gente está falando que você tem que conseguir isso em menos de 60 segundos. Né? Então, não é brinquedo isso. Né? Então, e eu acho que assim, as pessoas subestimam essa questão do tempo. Eu não estou dizendo que você vai ficar 5 meses todo o tempo ou gastando, sei lá, 30 horas por semana trabalhando nisso. Não é isso. Eu acho que tempo é importante. Eu acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que assim, você precisa de ajuda. Você não assim, eu mesmo, eu até comentei contigo assim, eu acho que a curadoria foi legal, a mentoria foi legal, mas assim, na minha experiência pessoal, por exemplo, se eu tivesse acessado a Univoz, sei lá, um mês e meio antes, quanto mais, né, por exemplo, não daria para ter trabalhado assim. Eu não estou dizendo que eu não fiquei contente com o resultado, mas eu olho a palestra e eu falo, puxa, aqui podia ter feito isso, podia ter feito... Coisas que, eventualmente, como eu apresentei essa palestra mais 2, 3 vezes, eu acabei incorporando. Vai ajustando. O que comprova que tempo faz diferença. Com certeza faz diferença.
Mas eu sempre falo para as pessoas, depois que assistir a sua palestra, seja generoso com você. Não fique se punindo pelo que não fez, pelos pequenos erros, porque o caminho é que vale, né, Sérgio? Sérgio, a gente tem 5 minutos aqui, o papo está tão gostoso que eu fui esquecendo do tempo. Já contemplei aqui as perguntas, quero agradecer a quem esteve aqui com a gente, fez perguntas, fez comentários, mas a minha gratidão é enorme para com você, da tua entrega, da forma generosa como você sempre fala da Univoz, fala do nosso trabalho, mas principalmente a gratidão é pela sua mensagem, porque a sua mensagem toca a gente porque é genuína, é verdadeira, é você. Por isso, a gente assiste a TED e fala, nossa, que impactante, né? Porque é realmente aquilo que você pensa, é o que você sente. A gente assistam a TED, que vocês vão entender as histórias do Sérgio, e aí a gente vai chamar você outras horas para falar de outras coisas. O quanto que você impacta pessoas com o seu trabalho e quanto que o seu trabalho é voltado para isso, né? Para que as pessoas realmente se sintam felizes, se sintam melhores, porque é a tua essência. Então, eu queria que você, nesse final, deixasse uma mensagem para quem quer se tornar palestrante, para quem quer enfrentar esse momento. O que você deixa aí de mensagem nesses últimos minutos? Eu acho que o principal recado que eu poderia te dar parece clichê, parece papo de autoajuda, mas é totalmente verdadeiro, né? Eu acho que se procurar e se você conseguir encontrar a porção de você que faz sentido com a tua fala, é você se enfrentar. Porque, de novo, a Brené Brown fala disso melhor do que eu, mas assim, o que tem do lado de lá da vergonha e da vulnerabilidade é inimaginável em termos de oportunidade, em termos de inovação, em termos de novas possibilidades, assim, é inacreditável, né? Então, assim, eu só consigo dizer porque eu consigo olhar, tendo vivido isso, tendo passado para o lado de cá. O Conar é um exemplo disso, vira e mexe, alguém me convida, pô, eu vi teu TED, lá na França, um evento lá, do nada pediram para fazer um pedaço da palestra lá em francês, quer dizer, é um negócio assim que você fala, gente, e assim, aí você começa a entender o que aconteceu, que não foi totalmente premeditado, obviamente, né? Então, assim, eu acho que isso comprova que a experiência vale a pena, e eu acho assim, mesmo em ambientes corporativos, acho que vale a pena procurar mais esse tipo de abordagem, né? Porque não tem sentido de outro jeito. Algumas coisas, algumas experiências que eu tenho no trabalho simplesmente perderam o sentido da maneira como eu fazia antes, depois de ter bebido. Isso foi meio irreversível. Paciência, né? É o efeito colateral do TED, vá. Os bons efeitos colaterais dessa TED, além de termos conhecido pessoas incríveis, feito amizades de longa data, né? O Adilson está dizendo aqui que depois que você assiste a palestra do Sérgio, você toma ele como sendo da sua família. Olha que lindo, Sérgio. Nesse minuto final, a gente precisava ter ouvido uma mensagem dessas. Gente, gratidão. Não percam a semana que vem, dia 30, tem uma live também de TED. E aí, com o pessoal da organização, acompanhem a gente, porque a gente está sempre querendo trazer esse conteúdo. E, Sérgio, gratidão imensa por essa nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Que Imagina, braços estejam sempre estendidos para você. Imagina, muito obrigado a você, muito obrigado a Ângela, muito obrigado a Maria Edna, o pessoal da Univoz, que é sempre super carinhoso comigo, né? E o que aconteceu nessa experiência com vocês aí é irreversível, né? Então, eu é que tenho que agradecer a vocês. Obrigado por tudo.